Eu tava escrevendo o roteiro para esse vídeo e eu fiz algumas perguntas, sabe? E esse vídeo ele é sobre perdão, que é um tema tão complicado, tão difícil de fazer, porque eu fiz algumas perguntas e eu tentei responder elas para mim começar o andamento desse vídeo, sabe? Como perdoar alguém que me magoou ou me feriu? Como amar alguém que me fere dia após dia após dia? Como que eu vou perdoar alguém que me feriu uma vez, eu perdoei e ela me feriu de novo? E eu comecei a viajar nisso, sabe? Mas como que eu vou, né? E eu não conseguia responder as perguntas, porque quando a gente passa por algumas situações, a gente fica meio coração fechado, sabe? Não quer ver, não quer falar, só quer distância. A gente perdoa da boca para fora, mas guarda aquele sentimento, sabe? E eu vi uma pregação que não tinha a ver sobre perdão, mas ela fala uma frase que aquilo começou a martelar na minha cabeça, sabe? Quando alguém fala mal de você, não fique triste, porque você sabe que é muito pior do que o que eles falam. E eu comecei a pensar nisso, sabe? Como que eu vou perdoar alguém que me feriu? Mas eu sei que eu sou muito pior, que eu já fiz coisa pior do que o que essa pessoa fez pra mim. E eu comecei, sabe, a me basear nisso. Ah, a pessoa falou de mim. E quantas vezes eu não me peguei falando mal dela? Às vezes sem nem querer, mas falei e nunca pedi perdão. Quantas vezes não aconteceu situações em que eu estava errado no começo e como eu não pedi perdão, tudo começou a dar errado a partir daquilo ali. E eu comecei a fazer uma autoanálise, sabe? Tá, falaram mal de mim. E será que eu não sou pior do que o que eles estão falando? Quando eu comecei a ler a Bíblia, que Deus fala que a gente deve perdoar não 7 vezes, mas 77 vezes, que quando perdoamos o mal que os homens nos fizeram na terra, Deus nos perdoa no céu, que Jesus morreu por nós e os nossos pecados foram perdoados, que quando Deus vai fazer uma cura, ele perdoa e depois ele cura. E eu comecei a viajar nessas coisas, sabe? A gente muitas vezes, não muitas vezes por querer, mas a gente se pega sendo orgulhoso, porque alguém falou mal de mim? Não. Eu quero distância, nunca mais vou falar com essa pessoa e acabou. Mas Deus nos pede para amar o próximo. E esse tema, perdão, ele é difícil porque as pessoas não entendem. E eu digo por mim, porque eu também não entendia. Só que é difícil tu explicar, difícil tu falar e difícil tu se, como que eu posso dizer, se humilhar. Porque a pessoa fala mal de você e você sentar e analisar, tá, ela falou isso, mas eu sou pior que isso. Claro, ela não tem o direito de falar, mas eu sou. E quando eu admito, fica mais leve, sabe? Daí eu consigo. Ah, às vezes ela tá falando isso porque eu realmente errei e não reconheci. E a gente tem que ter essa humildade de parar e reconhecer. Ah, falaram de mim, mas eu estava errado. Ela pode estar errada em estar falando, as pessoas podem estar erradas em estar me julgando. Claro que pode. Mas eu estava errado primeiro. E quando a gente reconhece isso, fica leve de tu decidir, de tu conseguir perdoar, sabe? Porque muitas vezes a pessoa errou com você e ela nem sabe que errou. Mas porque você tá tão amargurado com coisas que você fez e deixou guardado lá, você não consegue olhar com aquilo com um olhar de humildade, porque você tem aquele orgulho de não, ninguém pode falar mal de mim. Mas a gente tem que reconhecer que a gente também erra. E
quando a gente chega nessa parte de perdão, é exatamente isso que acontece. A gente não consegue perdoar uma pessoa. E eu não tô falando de, vocês têm que voltar a ser amigo, vocês têm que voltar a conviver junto, não. Mas o perdão de verdade, ele vem a partir do momento que eu reconheço que eu também erro. Porque eu não consigo perdoar alguém se eu sou orgulhoso demais para errar. E eu comecei nisso, sabe? Como que eu vou perdoar alguém que me magoou? Mas e se eu voltar um pouquinho só no tempo? Eu posso ter magoado essa pessoa? Quantas pessoas eu posso ter magoado com coisas que eu fiz parecidas com o que aconteceram comigo? Isso pode ser muitas vezes plantio e colheita. No passado você fez mal para uma pessoa, pode nem ter percebido que fez, mas fez. E muitas vezes Deus abre o nosso olho para a gente ver o que está acontecendo. E foi nisso que eu comecei a pensar, sabe? Uma pessoa errou comigo uma vez e eu perdoei e ela errou de novo. E quantas vezes a gente não errou uma vez, não errou duas vezes, não errou três vezes? E um exemplo grande disso é nosso pai e a nossa mãe. Quantas vezes a gente não errou com eles, falou besteira, saiu brabo, falou bobagem. E onde é que eles estão? Estão ali, sentadinho, de braço aberto, esperando tu voltar. Que nem a passagem do filho pródigo, que pegou os bens, foi embora, e quando reconheceu que errou, que na casa do pai tinha tudo que ele precisava, o que ele faz? Ele reconhece o erro e ele volta para casa. E o que o pai dele faz? Corre ao encontro dele. E, sabe, eu comecei a viajar nessas coisas que muitas vezes a gente quer que as pessoas peçam desculpa, que as pessoas, não, porque ela errou comigo, ela tem que vir falar comigo, senão, e eu nem sei se eu vou perdoar, mas a gente tem que reconhecer que a gente pode ter errado mais que elas. A gente tem que parar e olhar para dentro e pensar, cara, eu sou bem pior do que o que eles falaram. Isso te ajuda a não se importar, porque se tu reconhece, quer dizer que tu tá melhorando. Então, estão falando mal de mim, mas eu sei que eu sou pior do que isso. Então isso já te dá um norte diferente. E se a pessoa te magoou mesmo, pede perdão, porque o orgulho, ele precede a queda. Então não seja você o orgulhoso. A gente precisa semear o amor. E o amor é isso, sabe? Reconhecer, primeiramente reconhecer que nós erramos, que nós podemos estar errados, porque a gente não pode esperar que o outro tome o passo primeiro, porque se a gente ficar assim esperando, um esperando e nenhum dá o braço a torcer, quando vê, passaram anos, tudo ficou para trás e nada aconteceu. A gente precisa tomar a decisão de, eu não consigo conviver com isso, eu preciso resolver isso. Então, eu reconheço que eu errei e eu te peço perdão. Se a pessoa te pedir perdão, tá tudo resolvido. Se a pessoa não te pedir perdão, o perdão ele liberta você. Você pediu perdão por aquilo, você tá livre e você consegue perdoar. E não precisa ser diretamente, mas quando você libera, não, eu sou pior do que o que eles falam, então eu perdoo o que você fez, porque o que você falou ainda não é isso aqui perto do que eu sou. E quando a gente reconhece que realmente é mal, mas está tentando melhorar, é, o, é, é uma libertação pra gente, sabe? A gente falar, não, é assim. Mas quando a gente guarda, não, eu não vou perdoar, nunca, não quero nem olhar na cara. A gente vai remoer aquilo, a gente vai ver a pessoa na rua, a gente vai ver alguma coisa que vai lembrar daquilo, não, a gente vai estar sempre remoendo essa maldade dentro da gente. E é isso que a gente precisa tirar de dentro de nós. A gente tem que liberar o perdão. E do mesmo jeito que a gente tem que pedir, que a gente precisa reconhecer. A gente tem que ser humilde a ponto de reconhecer
que também erramos. E que realmente a gente pode ser aquilo que estão falando. E então esse vídeo é sobre isso, sabe? Liberem o perdão. Reconheçam que vocês são falhos. Reconheçam que vocês muitas vezes podem ser bem pior do que eles falam. E isso vai deixar a vida de vocês muito mais leve. Vocês vão conseguir tomar decisões, andar para frente sem ter aquele peso nas costas de olhar para trás e enxergar uma pessoa na rua e pensar: não, aquela pessoa me fez mal. Aquilo ali só faz mal para você. Porque muitas vezes a pessoa nem sabe mais o que te fez. E ela passa, segue vivendo a vida dela e você fica aí com esse rancor no coração sem saber o que fazer com ele. Libere perdão. Peça perdão para a pessoa. Vocês não precisam voltar a ser amigos, vocês não precisam voltar a conviver, mas vocês precisam reconhecer que vocês precisam se libertar disso. Porque senão isso vai perseguir vocês a vida inteira. Então esse vídeo é sobre isso. Peçam perdão e perdoem. E vocês vão ver a leveza e a paz que isso traz para a vida de vocês. Então é isso. Valeu e até o próximo vídeo.